pessoal, estamos mais uma vez aqui com o podcast da Citec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sócio fundador da empresa, e hoje nós estamos aqui para trazer mais novidades para vocês do campo. Hoje eu vou estar entrevistando o nosso amigo Alessandro Assis, que ele é agrimensor, é geógrafo, ele formou aqui na UFG, que hoje é o UFJ, né, em Jataí. E nós vamos estar aqui batendo um papo sobre o CAR, sobre as reservas, falando sobre a parte aí ambiental, tá? Alessandro, muito obrigado aí, ó, por você ter aceitado nosso convite e estar aqui hoje, né? Falando um pouco sobre esse tema que está sendo um tema que está preocupando muito o produtor hoje, né? Sim. Obrigado pelo convite e pelo espaço. E esse tema de meio ambiente, quando o produtor vê ele, escuta ele, já até arrepia, né? Achando que é coisa de outro mundo e realmente tem uma burocracia muito grande. Mas para isso que existem consultores ambientais aí, igual existem os consultores agronômicos, né? Vocês ajudam lá na hora da lavoura e nós ajudamos aqui por trás na parte papelada, burocracia e esse trâmite junto aos órgãos públicos aí. Ah, beleza. O Alessandro até é meu xará, né? Alessandro também. Alessandro, conta para nós um pouco da sua história, por que você resolveu entrar nesse ramo, mexer com essa parte, se você já vem de família também, da parte, vamos dizer, ambiental ou agrícola, né? Uhum. Então, minha história começa lá em 2002, né, que eu precisava fazer uma faculdade, né, você estuda ali o segundo grau todo ali e a ideia é fazer uma faculdade, né. Só que eu venho de família humilde e tinha que trabalhar para estudar à noite. Então, dentro dos cursos ali que me chamou a atenção em Jataí, não tinha opção para ir para fora e tudo mais, dos cursos que me chamava a atenção era geografia. Então, eu fiz o vestibular para geografia, né? Passei. Todo mundo acha que geografia é só dá aula e, na verdade, não é isso. Tem a parte que trabalha ali com a parte ambiental também, vamos pensar assim, a parte de mapeamentos, principalmente. E no meu segundo ano de faculdade, eu encontrei um tema chamado geoprocessamento. E esse geoprocessamento me encantou, porque eu sempre gostei muito de informática. E aí eu comecei a fazer a geografia, me apaixonar mesmo, me aprofundar. Fiz alguns estágios na Embrapa e comecei a conhecer essa parte mais rural, vamos chamar assim. E nisso daí, quando eu voltei para Jataí, fiquei 2 ou 3 meses na Embrapa lá, salvo engano. Quando eu voltei para Jataí, eu comecei a estagiar no Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aí eu encontrei esse tema chamado licenciamento ambiental. A parte de agrimensura também você já fez junto com a faculdade ou você depois? Não, eu fiz depois. Eu formei em 2008, né, 2007, 2008, que lá você tem que fazer licenciatura e depois mais um ano para fazer bacharelado. Então, e aí eu passei num concurso também e fui chamado, então eu terminei em 2008. E aí depois eu comecei a trabalhar na área. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu vi que não só a parte ambiental o produtor precisava. Ele precisava também dessa parte de agrimensura, essa parte de topografia e tudo mais. E aí eu fiz um curso no Cefet, no IF, Instituto Federal, que aí me deu habilitação para trabalhar com agrimensura. Então são dois cursos, são duas... um é graduação e o outro é técnico, ensino técnico. Interessante. E aí você decidiu, então, entrar nessa área por conta própria mesmo, não tinha ninguém da família que já atuava. Não tinha. Assim, eu comecei a fazer a geografia, quis trabalhar com essa parte de licenciamento, e aí depois, vendo o mercado que estava carente dessa parte de agrimensura, eu resolvi fazer também. E foi um curso muito bom, que deu uma noção muito boa de geodésia, essa parte toda de mapeamento, que inclusive vai ser tema da nossa conversa aqui, que é o próprio CAR. Então, essa base da agrimensura me ajudou muito também no trabalho que eu desenvolvo hoje lá no escritório. Você, antes da Congel, tinha outra empresa? Você tinha outra empresa ou sempre foi a Congel? Na verdade, a Congel, ela nasceu com o nome de Geoplan. Geo de geografia e plan de planejamento. E aí logo eu já percebi que tinha uma empresa chamada Geoplan em Rio Verde. E aí eu mudei o nome para Geocon. Geo de geografia, né, e Con de consultoria.
E aí, depois de 2 anos, eu recebi uma notificação do Mangeocon lá de Brasília, falando para mim mudar o nome, porque já existia o nome deles, que estava registrado. E aí eu fiquei meio assim, sem saber, né? E aí logo veio a Congel. Aí eu pesquisei muito, tem um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, pesquisei lá se tinha Congel e não tinha. E eu fui, papo, já registrei o nome Congel e hoje nós estamos trabalhando desde 2020 aí com esse nome Congel. Que é consultoria geográfica. Geográfica. Exatamente. Legal mesmo. Já que você comentou aí da parte do CAR aí, qual que é a diferença do CAR para o GEL? Porque eu lembro que o produtor era obrigado a fazer o GEL, virou que depois veio a história do CAR. Qual a diferença deles? O GEL, ele é uma obrigação legal que o produtor tem de uma lei 10.267 de 2001. Então, ainda é obrigado a fazer. Ainda é obrigado a fazer. O que acontece? Essa lei de 2001, ela faz uma regularização fundiária. O que eu quero falar fundiária? É os limites do imóvel, os limites externos do imóvel. Então, é as divisas da cerca, de córregos, serras e tudo mais. Antigamente, a lei de registros públicos aqui no Brasil, ela é muito antiga, ela é de 75, é 6.015 de 75, 76, salvo engano. Ou seja, ela não trazia a obrigatoriedade do imóvel rural ele ter uma divisa tão clara. O que é uma divisa tão clara? Antigamente começava assim, começa lá no pé da serra, vai tantos metros até no córrego, depois vira para a direita, rumo tal, e vai até no pé de piqui lá e depois volta onde começou. Era o memorial descritivo, né? Eu lembro que eu fiz agrimensura também. Você também fez? Fiz agrimensura. Aí era o memorial descritivo. Mas assim, era um memorial muito arcaico, né? Porque, tipo, ele não tinha localização georreferenciada, geoespacial. E aí, com essa lei de 2001, para fazer essa organização fundiária, porque a gente tem muita questão de grilagem de terra, sobreposições e tudo mais, principalmente aqui na região norte, e aí veio a lei do georreferenciamento, que obriga esses imóveis a ter coordenada nos vértices. Ou seja, o agrimensor tem que ir lá com um aparelho geodésico que capta sinais de GPS e GNSS e outros satélites também, e faz um memorial descritivo com coordenada. Então, começa no ponto 1 de latitude e longitude tal, vai para outro ponto de latitude e longitude tal, e assim vai até formar toda a poligonal daquele imóvel. Então, esse é o conceito do georreferenciamento. O conceito do CAR, ele já pega o limite externo que foi levantado pelo GEL, mas ele vai fazer um mapeamento interno daquela fazenda, com o objetivo ambiental, principalmente em áreas de preservação permanente, que é as APPs, nascentes, brejos, veredas, bem como a questão de reserva legal e também a questão da consolidação de áreas. O que é uma área consolidada? É aquela área que foi desmatada antes de 22 de julho de 2008. Ou seja, enquanto o GEL ele vê apenas o limite, as divisas, onde os confrontantes têm que assinar aquela confrontação, o CAR já faz uma análise interna do imóvel e verifica se o imóvel possui os 20% de reserva legal, no caso aqui de Goiás, 80% lá na Amazônia é legal, então 35% ali acima do paralelo 13 em Goiás e Tocantins, nas áreas de Cerrado. E avalia faz um mapeamento interno. Então, essa basicamente é a diferença dos dois. Saber se o cara está com a reserva bonitinha, se está com as APP ok, se está tudo belezinha lá. Exatamente. Esse é o CAR. Essa é a função do CAR. Tá, e aí agora parece que teve algumas alterações do CAR, né? A gente estava conversando sobre isso, né? E quais essas alterações, assim, o que vai mudar, qual o impacto disso com o produtor? Isso é bom a gente saber, né? Porque a gente está na área agronômica, nós cuidamos da parte agrícola do produtor, né? Na parte técnica ali de campo. Porém, o produtor tem que cuidar com os problemas que ele pode ter, com embargo, essas coisas, né? Então, o que pode acontecer? Qual a mudança que tem? Se pode ter algum problema com o banco, pode ter algum problema com a venda da safra? Sim. Conta aí para nós um pouco aí, Xará. Então, isso essa questão ambiental com a questão produtiva é muito mais intrínseca, muito mais interligada que muita gente pensa. Por que acontece? Uma área hoje, para ela ser produtiva, que você vai lá, que o produtor planta, ou então cria o gado dele, ela tem que obedecer alguns critérios ambientais. E o primeiro ponto a deixar claro para o produtor, muitos produtores não sabem o que é o CAR.
E eu falo até consultores, talvez, não sabem o que é o CAR. Porque perguntar o que é o CAR? O significado é Cadastro Ambiental Rural. Tudo bem, é um cadastro ali simples. Simples não, é um cadastro de nome simples que você tem que ter para o seu imóvel. Mas ele é mais profundo. O CAR, ele serve para fazer um planejamento da fazenda, para você entender realmente as suas áreas produtivas e o histórico dessa fazenda sua. Então, um CAR, ele era regido pelo âmbito federal. O que isso significa? Que o governo federal detinha todo ali o sistema, o programa e as regras principais de você fazer esse cadastro aqui em Goiás, certo? Uhum. No ano agora de 2025, no ano passado, finalzinho do ano, esse CAR, que ele data ali de 2015, 16, que todo mundo começou a entender o que é o CAR e que se tornou obrigatório para apresentar no banco e tal, ele passa a ser regido pelo âmbito estadual. Então, eu tenho um CAR na plataforma federal, que todo mundo tinha, aquele papelzinho na mão lá, o recibo de inscrição, e agora ele passa a ser regido pelo âmbito estadual. O que isso muda? Praticamente tudo, porque o produtor vai ter que refazer aquele CAR dele. Aquele CAR que o produtor tinha lá do âmbito federal não vai valer mais. O Estado prometeu que ia migrar esse CAR automaticamente. Isso aconteceu, porém, para a gente ter um recibo estadual, eu preciso refazer o CAR. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. E para refazer... Burocracia. E as regras de fazer esse CAR mudaram. Elas alteraram. Então, tecnicamente, a maneira de se fazer um CAR estadual, ela ficou diferente daquela de fazer um CAR federal. Por mais que eu faça no estado, ele vai migrar para o federal. Porém, eu tenho que refazer ali toda a base estadual. Então, é o primeiro ponto que o produtor tem que ter noção. O CAR federal, ele mudou para o estadual. E o produtor tem um tempo para isso ou ele já tem que começar a pensar logo e fazer logo o CAR para não ter embargo da lavoura dele? Porque, assim, eu vejo que o governo está afunilando tudo quanto é jeito, né? Tá. Ele está afunilando e a primeira base de dados que ele utilizou para fazer isso é o próprio CAR. Então, o CAR, o produtor vai declarar ali onde que é as áreas de reserva, as áreas de APP dele e tal, e vai colocar juntamente lá o telefone e o endereço dele para receber a correspondência. E existem muitas áreas hoje de agricultura que elas estão em áreas, por exemplo, de APP. A APP, o córrego ali, tem que ter uma distância que é considerada APP, seja 30 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, e tem alguns casos que esse produtor não pode estar plantando nessas áreas de APP. Então, quando você fala que o governo está apertando o cerco, reza a lenda, e já estão acontecendo, notificações por esse produtor estar plantando, ou então estar com uma área de pastagem em cima de APP, que é um crime ambiental. Uhum. Então, tem que se recuar essas áreas de agricultura, tem que se recuar essas áreas de pastagem? Sim. Em outros casos, que a área já está consolidada, não. Eu posso, em vez de ter 30 metros de APP, a legislação prevê que em outros casos eu posso ter só 5 metros. Então, só para você ter uma ideia, dependendo do caso, eu não preciso cercar os 30, mas eu preciso cercar apenas 5. Então, cada caso a gente tem que analisar de uma forma diferente aí. Então, o produtor tem que pegar e vir agora e começar a já correr atrás disso para arrumar. Para arrumar, com certeza, para e arrumar ter isso logo, regularizado. Né? Porque, essa semana passada eu estava conversando com uma pessoa que mexe com CAR também e comentou comigo que foi resolver o problema de uma área em que o vizinho fez o CAR, mas sobrepôs a área do outro vizinho. E esse vizinho teve um problema ambiental, bloqueou a lavoura do vizinho do lado. Sim. E aí eu achei estranho, eu falei assim, realmente é porque assim, o produtor tem que correr o mais rápido possível para arrumar o CAR. Sim. E aí assim, eu não estava até entendendo o porquê, mas agora eu vi que o governo estadual, ele não puxou e vai ter que refazer. Seria isso, então? Exatamente. Essa questão que você está falando aí, tem acontecendo muito o tal do PRODES, que isso era um termo muito utilizado ali na parte norte, ali, Mato Grosso, Pará e tal, mas que ele está sendo conhecido aqui em Goiás agora. O PRODES é um sistema que o governo federal tem, que ele detecta desmatamentos. Então, não interessa se foi um desmatamento com licença ou sem licença. Teve alteração ali na cobertura do solo, o sistema vai identificar como uma supressão, como desmatamento.
E o polígono, ele é um pixel que o pessoal utiliza com imagem de satélite, geralmente ele com resolução de 30 metros. E esses 30 metros, tem hora que ele pula a cerca do vizinho. Quando ele pula, que o satélite desenha ali automático, vamos simplificar assim, o sistema vai desenhar automaticamente. Como o pixel 30 metros, a cerca tem ali centímetros, vamos pensar assim, ele vai avançar, a gente fala assim, ele sobrepôs a área do vizinho. Automaticamente, quando uma trade vai pegar o grão lá dele, lá ver, não, mas sua área está com PRODES. Não, mas eu não desmatei nada. Muitas vezes pode ter sido o vizinho que desmatou, deu esse erro, vamos chamar assim, de sobreposição, mas a fazenda dele vai ser embargada. O que acontece nesses casos? A gente tem que fazer um relatório, tem que fazer um laudo mostrando que aquele desmatamento não aconteceu dentro dessa fazenda dele. Naquela matrícula. Naquela matrícula. Mas se ele tiver o CAR aprovado, ele vai falar assim, ó, eu estou aqui com o CAR aprovado. Ou então, em Goiás, um novo documento chamado DAI, que é a Declaração Ambiental do Imóvel. Com esse documento também, você vai ter uma certidão negativa de passivos ambientais. Você pega e apresenta ele para a trade também e vai comercializar seu grão normal. Isso está acontecendo muito, mas é muito mesmo aqui em Goiás. Entendi. Rapaz, então assim, o produtor tem que começar agora já pensar bem pensado, porque qualquer coisinha vai travar a produção dele. O que eu falo é o seguinte, o produtor ele costuma deixar tudo muito para a última hora. Né? Essa questão ambiental, principalmente o produtor já vem criando uma consciência depois ali de 2024, 2025, ele já criou uma consciência grande sobre isso. Mas ainda resta produtores que são pegos de surpresa nessa questão. O que é pego de surpresa? Quando vai entregar o grão lá na trade, que é travado, ou então quando vai financiar, fala, tem um problema ambiental. O que eu aconselho todo mundo, quando eu venho aqui na Fabel e até no seu programa aqui também, a fazer um diagnóstico dessa fazenda. Faça um diagnóstico. Lá na Congel, por exemplo, a gente tem a gente faz esse estudo gratuitamente para o produtor rural, certo? Onde ele passa o número do CAR para a gente entrega um diagnóstico para ele, para saber se tem problema ou não. Ou seja, a gente antecipa essa resolução para ele se ele tiver problemas. Ah, entendi. O Xará, o cara vai lá, fez o CAR, tudo belezinha, já fez, tudo ok, já demarcou as APP dele, já demarcou as reservas, tudinho. Mas aí ele resolveu que ele precisa mudar a reserva de lugar. Tem como? Tem como. A legislação ambiental ela prevê a relocação de reserva legal desde que haja ganho ambiental. Então, por exemplo, se ele tem vegetação excedente na fazenda dele, a gente pode fazer essa relocação de reserva legal. É previsto também, caso ele não tenha vegetação suficiente dentro da área dele, e mesmo assim queira desmatar um capão de mato, por exemplo, antigamente era deixado muito esses capão para a parte de pecuária e tal. Tem um capão lá que não tem uma função ambiental, não tem um ganho ambiental, eu deixar aquilo lá como reserva legal. A legislação hoje já prevê eu tirar essa reserva legal de dentro da fazenda dele, que não tem ganho ambiental, e relocar ela para um outro imóvel, por exemplo, para uma área de parque, para uma área que tem um ganho ambiental. Esse ganho ambiental... Então, não precisa ser dentro da própria propriedade. Não precisa ser exclusivamente dentro. Existe a possibilidade de eu remanejar isso para fora, desde que haja ganho ambiental. O que é um ganho ambiental? Eu vou tirar minha reserva legal que está isolada aqui no capão e vou colocar ela perto de um APP, perto de uma nascente. Ou então que ela vai formar um corredor ecológico com outra área de vegetação nativa. Então, existem N situações, e lá no escritório a gente já aprovou supressão, desmatamento em cima de uma área de reserva legal averbada. A área de reserva legal averbada num local, a gente tirou ela de lá, colocou no outro local e desmatou aquela área ali. Porque o ganho ambiental da nova área de reserva legal era melhor do que da antiga. E o cara não precisa fazer replantio de árvores, ou ainda precisa fazendo isso aí? Aí, nesse caso dele, não precisou. Entendeu? Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Por exemplo, ele tem uma APP degradada na fazenda dele. Eu quero tirar minha reserva legal de cá e quero fazer uma recomposição aqui para melhorar a proteção dessa nascente. Aí eu vou ter que plantar ali naquela área da nascente e, consequentemente, eu vou suprimir do lado de cá. Ainda é possível fazer isso. E se o cara pegar e insistir, plantar em área da APP sem mudar a área de reserva, quietinha ali, o que pode acontecer agora com essa nova
norma? Dele plantar ou suprimir? Você Não, fala? ele plantar, ele pegar e falar assim, não, aqui é uma área aqui, eu vou dar uma limpadinha aqui, e ele acabar indo ali plantando aquela área. O que pode acontecer com... Plantar lavoura, você É, fala. plantar lavoura, isso, plantar uma tá. lavoura, plantar uma soja, um milho. O que pode acontecer com ele? Eu falo, é embargo e multa na certa. A pergunta é, quando isso vai acontecer? Não se vai acontecer, porque vai acontecer. Hoje, os satélites, por exemplo, que o órgão governamental utiliza, tem resolução de 2,7 metros, que é da série Planet. Então, com 2,7 metros ali, ele vai ser fiscalizado. Quando que isso vai acontecer? Provavelmente quando ele for solicitar a licença de agricultura. Eu não sei se você já está sabendo, hoje para plantar soja, para plantar café, plantar cana, plantar milho, você precisa ter uma licença ambiental na fazenda. Sim. Então, não, e até para criar gado solto na pecuária extensiva, você precisa ter licença também. Então, quando a gente vai solicitar essa licença, o analista ambiental lá do órgão vai pegar essa imagem de satélite de 2,7 metros e vai fazer uma varredura histórica. Automaticamente, ele vai ver que, por exemplo, no ano passado era uma vegetação, ela estava sujando ali, mesmo que aquela vegetação mais rala, que o cara fiz uma limpeza. A limpeza também é considerada um passivo ambiental. Não precisa ser aquelas árvores acima de 10 centímetros de diâmetro, tal, desmatamento. Não. A simples limpeza, a simples conversão de uma área de pastagem para uma área de agricultura é considerado um passivo. Só para você ter uma ideia. Então, hoje tudo tem que tirar a liberação. Tudo tem que tirar a Então, liberação. os clientes hoje, nossos aí que falam assim, vou pegar meu pasto ali e vou dar vou limpar, vou organizar ele, vou tombar a terra ali, tombar não, gradear, né? Uhum. Gradear, jogar um calcário e plantar lavoura, ele não pode mais fazer isso. Se ela tiver, a gente chama de uma área em regeneração. Se ela tiver em regeneração, isso é passivo de licenciamento ambiental. Aquela área de pastagem que já está totalmente limpa, que o cara vem gradeando todo o tempo, e a gente sabe que não funciona bem assim, ele sempre deixa sujar ali Sempre, e tal, sempre. é considerado um passivo ambiental. E também a retirada de árvores isoladas. Aquela árvore, cara, só tem uma árvore lá no meio do talhão, fui lá e tirei ela e converti para agricultura. É um passivo. Entendeu? Entendi. Então, Então tudo isso o produtor tem que tomar muito cuidado. O que eu falo assim, faça um diagnóstico da sua fazenda. Antes de você entrar só com licença ambiental, faça um diagnóstico, vê se você tem um passivo. Lá no escritório, a gente pega, por exemplo, todo o histórico desde 2008 e faz essa análise. Aqui em 2015 aconteceu isso, em 2019 aconteceu isso, em 2022 aconteceu isso. Para verificar se tem um passivo ambiental. Aqui em Goiás, teve uma mudança muito grande na legislação ambiental em 2019. Essa mudança ela foi benéfica para o produtor rural, porque a FAEG ela ajudou muito politicamente ali, junto com a SEMAD, a traçar uma legislação benéfica para o produtor. E o principal ponto é o perdão de multas para tudo aquilo que foi feito antes de 27 de dezembro de 2019, que foi o marco... Então, o produtor que teve um desmatamento aí para trás... ele está perdoado de multas, certo? Antes de 27 de dezembro de 2019. Que foi o marco temporal? O marco temporal da Lei de Licenciamento aqui em Goiás. O marco temporal do Código Florestal Federal, ele é 2008. Uhum. Como em 2019 foi criada uma legislação estadual aqui em Goiás, concedeu-se um novo perdão. Então, tudo aquilo que foi feito antes de 2019 até 2008 está perdoado aqui em Goiás. Tudo aquilo que foi feito antes de 2008 está perdoado em âmbito federal. Entende? Então, o produtor ganhou 2 perdões. Por isso que eu falo que a legislação foi benéfica para o produtor rural. Porém, aquilo que foi feito depois de 2019 é passível de multa. Aí ele tem que assumir... esse pagamento dessas multas. No caso, tem regularização de replantar. Tem alguns casos, ele suprimiu em APP, vai ter que replantar. Outros casos, suprimiu em área de reserva legal, ele pode fazer a compensação. Aí 2-1. O que é esse 2-1? Suprimir 10 hectares, eu vou ter que fazer uma compensação de 20 hectares. Uhum. Entendeu? Se foi, que aconteceu muito também, principalmente aqui na região de Caiapó, na região de Doverlândia, essa região mais ao noroeste aqui de Goiás, abertura de novas áreas.
tem muitas áreas abertas recentemente, piranhas, por exemplo, entendeu? Que o produtor, para se regularizar hoje, vai ter que fazer essas compensações. Porque isso foi de 19 para cá. Que foi 19 para cá. Agora, de 19 para trás, o cara estiver plantando uma área que foi desmatada, para ele não vai ter problema. Não vai ter problema, mas ele tem um passivo ambiental. Ah, tá. Então ele tem o passivo ainda. Ele tem um passivo, mas tem que regularizar. E para regularizar, ele não paga multa. Essa é a principal diferença. E como é que ele faz para regularizar isso? Tem que procurar a Congel. Ah, entendi. Então ele procura a empresa de ambiental, de consultoria ambiental, e aí vai e faz essa regularização. O instrumento para regularizar aí chama-se DAI aqui em Goiás. E é muito difícil, porque assim, eu fico conversando com alguns produtores, eu vejo que tem muitos que não regulariza. É muito difícil essa regularização? Ou o produtor está com medo do quê? Ela é uma regularização burocrática. A gente tem casos lá no escritório que a gente conseguiu desembargar uma área que estava com passivo com 4 meses e a gente tem casos com 2 anos que a gente não conseguiu ainda. Então, assim, ela é burocrática. Você precisa ter profissionais que saibam o que estão fazendo para poder desembargar. O que o produtor tem muito medo? Da multa. A multa, para vocês entenderem, de uma maneira bem simplista, ela varia de valor. Ela pode ser R$300 por hectare, naquele caso que era uma pastagem, ele cortou as árvores ali e transformou em agricultura. R$300 por hectare. Naqueles casos que ele suprimiu em área passível, o que é área passível? Não era reserva nem APP, é R$1.000 por hectare. Naqueles casos que ele suprimiu em reserva legal, R$5.000 por hectare. Em APP, R$5.000. Aí você me pergunta, mas ninguém vai suprimir a APP? Vai, para fazer ponte. Por exemplo, um caso que tem demais. Sim. O pessoal tinha aquela pinguelinha lá que passava lá com gado, aí para passar com o maquinário precisa lá de 4 metros, 5 metros de largura. Ele suprimiu ali do lado e colocou uma manilha. Então, isso é uma supressão em APP. Entendi. Entendeu? Então, eu já vi caso assim, eu tenho cliente que tirou a licença para mexer nisso. Aí eu perguntei, mas precisa? Ele falou, precisa, que se eu não tirasse a licença aqui e fizesse qualquer coisa aqui no rio aqui, ele fez uma ponte de pedra, né? O rio continua passando, mas ele foi lá e deu aquela limpada, mas ele teve que tirar a licença mesmo. Exatamente. E essas licenças são burocráticas, demoradas. Então, assim, eu falo, qualquer intervenção que vai fazer em termos de vegetação dentro da fazenda, considera 1 ano. 1 ano é um prazo ali suficiente para sair essas licenças e tudo mais. Entendi. Tá. E o que o produtor precisa, então, para ele fazer a fazenda dele rodar 100%? Assim, eu vou fazer minha fazenda rodar 100%. Qual o caminho que ele tem que tomar? Porque nós estamos vendo aí que o governo não está para brincadeira. Né? Agora nós estamos vendo a tributária aí, né? A reforma tributária, já está todo mundo preocupado. Aí agora, falando dessa coisa do CAR aí, já começou a preocupar mais ainda. Então, assim, o que o governo precisa, o que o produtor precisa realmente fazer para falar assim, cara, eu estou trabalhando redondinho. E mais uma vez, essa questão ambiental está interligada com a parte também tributária. Você acredita? Através do ITR, Imposto Territorial Rural. Todo produtor sabe o que é o ITR. Ele vai lá pagar lá uma vez por ano ali, geralmente ali em setembro, outubro, salvo engano. Ele vai pagar o ITR dele. O ITR nada mais é do que um pagamento sobre as suas áreas produtivas, certo? Então, se você tem lá uma área de lavoura, que é uma área de chapadão, você vai pagar mais caro do ITR. Se você tem uma área de pastagem, que é uma terra com uma utilização rentável menor, você vai pagar mais barato. E as áreas de vegetação nativa, reserva legal, APP, aquele mato sobrando ali, você não paga sobre ele, é uma área não tributável. Para o produtor rural ter um imóvel adequado, regularizado, primeira coisa, ele tem que ter um CAR bem feito. Como é que ele sabe se ele tem um CAR bem feito? Esse é um ponto de interrogação. Porque um CAR bem feito, ele tem que ter uma análise histórica para saber ali se aquela área de vegetação nativa sempre esteve ali, se aquela área de pasto sempre esteve ali ou sempre desde 2008 ali. Por exemplo, se ele desmatou uma área depois de 2008, ela ainda é considerada uma área vamos pensar assim, com passivo ambiental.
Como que você vai declarar isso no ITR? Está tudo interligado isso. Então, para o produtor rural ter essas áreas todas regularizadas, primeiro, parte de um CAR bem feito, para ele poder fazer o ITR, que automaticamente vai para a área tributável. Depois desse CAR bem feito, ele tem que ter as licenças ambientais que a fazenda precisa ter. Então, por exemplo, eu só planto soja, você tem que ter uma licença de agricultura. Eu planto soja e crio um gado, você tem que ter uma licença de pecuária. Eu crio suínos também, você tem que ter uma licença de suinicultura. Eu tenho uma granja, você tem que ter licença da granja. Eu tenho piscicultura, eu tenho uma represa. Eu preciso ter licenciamento dessa represa também. Eu tenho um pivô, então eu preciso ter outorga d'água, que é outro ponto. Então, nós falamos de um CAR bem feito, falamos da licença e agora nós também entramos na parte de outorga. Eu tenho um poço artesiano na minha fazenda, eu preciso ter outorga. Eu capto água lá numa nascente e trago aqui para casa, eu tenho que ter outorga. Mesmo esse pessoal que já tem uma represa, vamos dizer assim, represa lá na fazenda, mais de 30 anos, ele vai ter que regularizar essa represa também? Ele vai ter que regularizar essa represa. A represa, ele é um tema sensível que está acontecendo em Goiás, principalmente depois dos rompimentos lá de Mariana, daquele Brumadinho e tal. Teve-se uma legislação nova em Goiás aqui, que é a Lei de Segurança de Barragens, onde ela estipula o licenciamento ambiental e vários critérios para saber se essa barragem era de alto risco, se era de baixo risco, se era de médio risco, e você precisa licenciar ela. Você vai ter que ter um atestado de confiabilidade daquele aterro, daquele abarramento ali, que é o vulgo laudo de estabilidade. Então, vai ter que ir um engenheiro lá e verificar se realmente essa barragem está adequada ou se ela corre risco de rompimento. Então, você vai ter que fazer licenciamento. Você tem tanque de piscicultura, você vai ter que fazer licenciamento e fazer outorga. A outorga, para você acumular água na represa, você precisa ter outorga de acumulação. E para você utilizar essa água, captar essa água, você tem que ter outorga de captação dela. Captação. Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Se você tem uma roda d'água lá na fazenda que pega essa água e coloca ela no bebedor para o gado, você tem que ter outorga dela. Então, agora está sendo tudo separado, então. Tudo separado. Então, nós falamos de um CAR bem feito, falamos da licença e falamos de outorgas. Você precisa ter, no mínimo, essas 3 regularizações. E daqui a uns dias, vai partir para a parte de resíduos e para a parte de efluentes. O que isso significa? Por exemplo, uma fossa, o pessoal pegava lá e só tinha um sumidouro. Quando a gente licencia, já está sendo exigido a implantação de um sistema séptico lá de controle dessa fossa. Não basta apenas sair ali do banheiro ali e já ir no sumidouro, que é aquele buraco ali que o pessoal tinha. Tem que ter um sistema séptico. Lavador. O pessoal lavava a máquina ali de pulverizador e com graxa e tudo mais, e aquela água escorria ali e infiltrava no solo. Hoje, com fiscalização, já tem clientes que estão sofrendo multas por conta disso, por não ter um sistema de separação de água e óleo, que é a caixa sal. Então, você tem que ter um lavador? Tem. Piso impermeável, canaleta do lado, direcionando aquela água para um sistema de decantação de água e óleo. Você tem que ter uma empresa para ir lá captar esse óleo de tempos em tempos, que aquela caixa vai enchendo, e dar uma destinação final. Outra coisa, tanque de combustível. Tanque de combustível que o pessoal abastece lá os caminhões e tudo mais lá no solo, não pode. Tem que ter um piso impermeável com canaletas também. O tanque de combustível ele tem que ter a bacia de contenção. Resumindo, muitas regras que o produtor rural tem que se adequar. Vai ter que se adequar. Em todas. Então, nós falamos de um CAR bem feito, nós falamos de licença ambiental, nós falamos de outorga. E agora nós estamos falando do modo de operação desse produtor lá. Igual hoje já é muito acostumado o produtor a fazer a tríplice lavagem ali, já destinar as embalagens de agrotóxico diretamente para as empresas recolhedoras, vai chegar um momento que isso vai acontecer no lavador dele, na oficina mecânica, com estopa, com todo o material sujo de porque dentro da cidade já tem uma lei assim. Na verdade, a lei ela não é só para a cidade, ela é para o uso e para a destinação correta do resíduo. Entendi. Só como o órgão ambiental não tem como fiscalizar isso tudo, fica meio que de qualquer jeito. Porém, se tiver uma denúncia, se tiver uma fiscalização, ou então quando o próprio produtor vai solicitar uma licença de agricultura, que o fiscal vai lá, ele vai olhar a oficina mecânica dele, ele vai olhar o lava-jato, ele vai olhar o poço artesiano, ele vai olhar o combustível dele. Então, é nesse momento que tem as notificações. Entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje as adequações elas têm que ser total.
Então, o cara, para conseguir tocar a fazenda dele 100% redondinho, ele vai ter que começar se adequando nesses... Tudo isso que você falou. Exatamente. E assim, eu falo para o produtor, porque é o nosso cliente, é muita coisa. É muita coisa que ele tem que saber. Em termos de regularização e tudo mais. O melhor é contratar uma empresa de consultoria ambiental para tomar conta daquilo ali tudo. Eu falo assim, a gestão ambiental da fazenda hoje, Xará, ela vai acontecer o mesmo caso com o contador. Antigamente não existia a figura do contador. Hoje, a maioria dos meus clientes só fala assim, não, procura com o meu contador que ele tem meu sangue. Ah, não, manda para o meu contador que ele vai fazer. Ou seja, o contador ele cuida dessa parte tributária, dessa parte documental toda dele. A gestão ambiental vai se tornar essa mesma coisa. O produtor rural vai ter que ter uma gestão ambiental na fazenda dele, igual vai ter uma gestão tributária. Vários clientes nossos já estão se adequando àquele sistema das embalagens vazias, que quando você... Ou o produto que você leva para a fazenda, tem um sistema que você tem que construir, né? Já tem vários produtores que já estão se adequando. Por quê? Porque logo eles vão começar a pegar mais firme. Sim. A gente olha, o estado do Mato Grosso hoje é o que mais bate fechado em cima disso, né? Então, assim, logo eu acredito que os outros estados também vai começar a ter uma fiscalização maior. Sim. É igual assim, é tantas regras que tem que ter, por exemplo, alojamento, cantina e tudo mais, que está prevista a legislação, mas o produtor ele tem que estar bem assessorado para ir fazendo as coisas. Ou seja, o cara vai fazer uma sede nova da fazenda dele, procura uma empresa de consultoria ambiental. Sim. Porque aí ele já faz dentro de tudo aquilo que as regras pedem para fazer. Exatamente. Por exemplo, não se pode ter armazenamento de combustível perto de dormitório, perto de cantina. A parte de lavagem ali, de lavador, tem que ter um distanciamento longe do poço artesiano, por exemplo. Então, assim, são questões que, se não tiver um profissional qualificado ali para orientar o produtor, ele vai construir daquele jeito que ele acha que está certo, e depois vai chegar uma fiscalização, vai multar ele, vai mandar derrubar e construir de novamente do outro lugar. Eles pedem, porque quando eu fui na Agrodefesa para pegar o negócio deles lá, que é o manual para a construção da casa onde guarda os produtos, eles pedem uma distância do poço artesiano, pedem uma distância das casas, tem que ter as canaletas em volta. Então, assim, a cartilha tem. O produtor tem que começar, então, agora a seguir para ele não ter problema futuramente. Exatamente. E eu sempre falo, seguir de maneira adequada e mais tranquila possível, com a ajuda de um profissional. E se o cara ele está com tudo bagunçado e aí foram lá embargar a fazenda dele, ele consegue reverter isso? Ele consegue trazer essa fazenda de novo, tirar os embargos e continuar trabalhando ou de imediato ou não? Ou leva muitos anos e ele não vai conseguir trabalhar naquela fazenda? Eu falo assim, você ser embargado é o pior cenário que tem. Porque isso causa um transtorno gigante, primeiro em banco e nas trades, ou frigoríficos, onde você vai comercializar. Por isso eu falo da importância de você fazer um diagnóstico antes. Você não deixar isso acontecer para você agir. Você agir antes disso acontecer. Esse é o melhor cenário. Não tendo jeito disso... Já aconteceu, vamos dizer. O que ele tem que fazer agora? Já aconteceu, já foi embargado, a trade lá identificou um PRODES, identificou um embargo, alguma coisa assim. Tem que correr para uma consultoria ambiental. O pessoal corria antes para o advogado. O que o advogado ia fazer? Fazer uma defesa, tal, falar, não, isso aqui não aconteceu, não sei o quê. Não, isso não existe mais hoje. Ele tem que assumir aquele passivo que ele fez, desmatou, deu aquela empurradinha, dei mesmo. Ele se autodenunciar, vamos dizer. Ele se autodenunciar. O termo é justamente esse. É uma autodenúncia que ele vai fazer, mas com isso vai se regularizar. Entendeu? Não existe que foi só 2 árvores, foi não sei o quê. Não, tudo bem, eu concordo. E a Congel, por exemplo, está lá para ajudar o produtor, para entender esse lado dele. Mas o passivo está lá, ele aconteceu. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar e regularizar aquele passivo. Prazo, geralmente uns 6 meses. Para a gente conseguir ter essas áreas desembargadas e tudo regularizado. Sim. Então, assim, se ele tiver, vamos dizer, plantou a lavoura dele, aconteceu o embargo, ele ainda vai conseguir negociar essa safra para ele não ficar com a safra perdida.
Ele vai conseguir, só que ele não vai conseguir pelas trades normais. Ele vai conseguir isso com um armazém ali de um terceiro para pegar esse grão e colocar no outro lugar, entendeu? Entendi. Canal convencional ali direto, ele não vai conseguir. Não, mas eu falo assim, se ele procurar a consultoria, ele teria uns 6 meses aí, ele consegue vender esse grão ou ainda não consegue? Ele consegue. Depois de uns 6 meses, ele consegue regularizar. Tem uma nova instrução normativa que saiu agora no finalzinho do ano, que ela prevê o desembargo com protocolo. Entendeu? Então, tipo assim, eu fui lá e protocolei a regularização. Porque a regularização, você falou, é difícil. Ela tem em torno de 400 perguntas para a gente responder. Ela é um questionário onde você vai respondendo. Aconteceu o desmatamento qual ano? Foi 2018. Foi em APP, foi em reserva, foi aqui, foi ali. Então, a gente vai respondendo esse questionário de forma correta. O analista analisa aquela situação e fala, você respondeu tudo correto, a sua forma de compensação está aceitável, então eu vou desembargar a área. Esse era o trâmite normal. Agora, com a instrução normativa, eu protocolo o pedido e antes do analista fazer essa análise dele, concordar ou não, eu já poderia solicitar o desembargo. Então, foi uma celeridade que deu no sistema. Aí ele consegue já começar a negociar o grão. Exatamente. Porque aí ele protocolou. Justiça, o órgão entende que ele está querendo resolver o problema. Ele está de boa fé porque o órgão é muito moroso. Então, pode demorar 6 meses, pode demorar até 1 ano. Entendeu? Entendi. Então, já sairia ali uma certidão positiva com efeitos negativos de passivos ambientais e ele apresenta para trade. Entendeu? Aí ele consegue fazer a negociação. Ele consegue fazer a negociação. E já teve casos desses, por exemplo, que... Só que ele não pode mais querer empurrar com a barriga, vamos dizer assim. Depois, uma vez iniciada a regularização, não tem como voltar atrás. Porque se ele querer empurrar com a barriga, ele pode ser travado lá na frente. Exatamente. Então, porque, assim, vamos dizer assim, o jeitinho brasileiro tem aquele negócio, fala assim, não, vamos fazer aqui, depois a gente enrola, né? E nesse caso, não tem como mais enrolar. Depois que iniciou a regularização, não tem mais. Porque aí a multa pode entrar com um agravante de má-fé. Então, eu tenho um atenuante, a legislação já prevê isso. Eu tenho um atenuante de boa-fé, que é aquela lá assim, não, eu fiz o problema aqui, agora eu quero regularizar. E tem aquele agravante, que aí, nesse caso do atenuante, tem desconto na multa. E tem aquele agravante, não, eu tentei aqui, ludibriei, vendi e agora eu esqueci. Aí você tem um agravante de reincidência, seja, ou de não cumprimento ali dos prazos ali de regularização. Entendi. E hoje, quais são as regiões aí do Goiás aqui que está mais sofrendo com esses embargos, Xará? Eu acho que a campeã de todas chama-se Caiapônia. Caiapônia, nós temos ali uma grande abertura de área ali no 2022, ali na pandemia ali, que a soja teve ali nos seus 180, 190 reais. Todo mundo saiu para abrir área. Região aqui do sul de Jataí também, Caçu, Itarumã, Piranhas, Doverlândia, entendeu? É uma região que teve abertura de áreas. Consequentemente, o pessoal não esperou as licenças ambientais e foi metendo pau e foi abrindo. Essas áreas, tem muitas áreas embargadas hoje nessa região, entendeu? Região ali, daquela região do Capônia, Piranhas, Doverlândia, ali onde foi abrindo, então. Aqui no Goiás. O Mato Grosso também está tendo bastante embargo, né? Porque eu estou acompanhando umas áreas, não é de cliente nosso, mas áreas lá no Mato Grosso lá que tá feio o negócio. Mato Grosso é mais complicado que Goiás. Por quê? Goiás tem uma legislação específica que trata desse tema, que é a Lei 21231, que cria a DAI, né, que é a Declaração Ambiental do Imóvel. Essa legislação que Goiás, que ela é de 2022, ela trata justamente isso. Eu suprimi, eu desmatei, eu estou com passivo ambiental. Como que eu vou regularizar? Fazendo compensação, pagando multa, fazendo assim, assim, assim. Em Mato Grosso não tem uma legislação específica ainda. Ela recorre lá na 12.651, que é a lei do CAR. E aí, em muitos dos casos, o produtor tem que replantar a área. Ou seja, ele desmatou, ele tem que replantar. Tem que fazer um PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. Não tem nem como fazer em outro lugar, tem que ser naquele mesmo lugar. Tem que ser naquele mesmo local. Aqui em Goiás já não. Aqui em Goiás já prevê essa possibilidade da compensação. Então, em Mato Grosso, é muito mais complexo você regularizar isso. Aqui em Goiás tem essa facilidade, essa nova forma de você regularizar. Por isso que é importante o produtor procurar uma consultoria ambiental de referência para poder fazer isso. Xará, e no caso, o cara que planta também, vamos dizer, ele planta eucalipto, mesmo ele plantando eucalipto, tendo lá tudo ok nos eucaliptos dele, ele não pode deixar de ter a reserva para ele fazer o corte do eucalipto.
Não, eu tenho o meu corte de eucalipto, eu posso fazer tranquilo. Eu falo assim, a reserva legal e as APPs conservadas, elas são um pré-requisito. Ela é pré-requisito para tudo. Porém, tem alguns casos que o produtor rural ele não tem os 20% da reserva e tem essa área de eucalipto ali, por exemplo. Nada impede ele de ter o licenciamento dessa área de eucalipto e cortar ela e vender. Tá. E Não tudo mais. impede, então. Não impede. Entendi. Porém, o pré-requisito, que é a reserva legal, que é a APP, vai ter que regularizar um dia. Que dia que esse vai chegar? Na análise do CAR. Porque o CAR, como estava falando antes, desde 2015 ele era regido pelo âmbito federal. E ele nunca foi analisado aqui em Goiás. Então, por exemplo, Goiás tem mais de 300 mil imóveis e nós não temos 20 CAR aprovados. Entendeu? É pouco aí. Não, é nada. E esse CAR que foi aprovado, a gente vai ter que retificar ele. Então, o que o Estado de Goiás fez agora em 2025? Falou, não quero saber mais do CAR federal. Eu quero criar o meu próprio sistema do CAR. Então, ele cria o sistema estadual do CAR para ter essas análises. Então, o CAR... Mas vai valer federal do mesmo jeitinho? Não. Então, como que vai funcionar assim? Eu tenho o CAR do Estado, que para a legislação do Estado, ok. Mas eu não vou conseguir usar ele federal? Não, ou vai? Vai conseguir. Mas eu falo assim, como ele não vai valer, eu falo assim, você tinha um CAR federal. Aí eu falo, não, já tem um federal, não precisa estadual. Não é assim que funciona. Precisa do estadual do mesmo jeito. Eu preciso do estadual. O federal eu já fazia na base federal e pronto, acabou. No estado, agora eu faço ele na base estadual, faço ele no sistema, tem um sistema, eu tenho que entrar lá no site e tal, e subir os arquivos, tudo. Eu faço ele no sistema e o estadual vai atualizar o federal. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí vai servir para o federal. Vai servir para o federal, mas eu preciso ter o CAR estadual para comunicar com o federal. Aquele CAR federal que eu tinha já não vale mais. Não vale para me comunicar com o estadual. Exato. O federal não comunica com o estadual que comunica com o federal. Então, a partir do momento que o CAR estadual vai ser aprovado, e se esse produtor tem um déficit de reserva, ou seja, eu tenho uma área de 1.000 hectares, eu preciso ter 200 de reserva. Ah, mas só tenho 100. Cadê os outros 100? O Estado vai falar. Cadê os outros 100? Aí eu vou ter que comprovar. Hoje, uma modalidade que está utilizando muito é a doação em parque. Então, o produtor rural que tem um déficit de reserva compra uma área no parque, doa para o Estado, para ele não ter que ter a reserva dentro da fazenda dele. Ou então, mesmo aquelas reservas aí, sua propriedade, em Caiapônia, Cavalcante, que tem muita sobreposição. Eu tenho, por exemplo, clientes que têm áreas compradas para ser reserva legal, que tem 10, 12 pessoas em cima, que é a tal da falcatrua, que é a grilagem de terra ali, a sobreposição de áreas. Então, a melhor modalidade hoje você compra num parque, doa para o governo e você fica livre de ter reserva legal. Então, no estado de Goiás, pode fazer isso? Podemos fazer só isso. O estado de Goiás ou existe outros estados brasileiros também? Todo estado brasileiro ele pode fazer essa compensação a essa propriedade, desde que seja no mesmo bioma. Então, entendi. Por exemplo, pessoa que está lá no Mato Grosso, está no bioma amazônico, ele vai ter que fazer a compensação dele no outro município, por exemplo, mas dentro do bioma amazônico. Por exemplo, não pode fazer dentro do bioma de Cerrado. Tá, aí ele pega o Amazônico e pega o Cerrado. Ele comprou essa reserva lá e ele doou para o Estado. A partir da hora que ele doou para o Estado é responsável ou ele ainda se torna responsável? Essa é uma excelente pergunta. O Estado se torna responsável. E essa é a grande vantagem. Por exemplo, eu tenho clientes meus que têm área de reserva legal que está com poceiro lá em cima. O poceiro vai, desmata aquela área lá para fazer o quintal dele lá e tal, criar o gadinho dele, e ele está com passivo ambiental. Porque o órgão ambiental entende que ele, proprietário, está desmatando a área dele e criando gado. Para o Estado, ele não quer saber se tem poceiro, se não tem. Então, isso aí é um problema, né? Gigante. Porque assim, eu conversei com um produtor lá do Mato Grosso, ele estava com um problema desse, recebeu uma multa de 5 milhões por causa disso. Porque assim, foram lá, invadiram a reserva dele, abriram, e ele, quando invadiu, ele denunciou, fez a denúncia, chamou a polícia, tentou tirar, não conseguiu, e agora veio a multa para ele. E assim, aí tá aquele negócio, peraí, mas eu avisei o Estado que estava lá o pessoal. Fiz um boletim de ocorrência, chamei a polícia para tirar e não tirou. E agora a multa é minha.
E isso gera um transtorno gigante, que vai gerar um PRODES automaticamente, vai gerar um embargo na área dele. E como é que vai explicar isso para a trade? Como é que vai explicar isso para o banco? Não tem como explicar. Está em cima do polígono dele, ele que tinha que proteger. Aí vai proteger com segurança armado, com cerca elétrica, sei lá. Mas a obrigação na Constituição Federal que trata o tema e na própria legislação ambiental, que ele é o responsável. Então, se um terceiro invadiu, ele é o responsável. Já na doação... Na realidade, é uma falta de segurança, então, do Estado, né? Porque se ele é responsável, mas ele não pode ir lá tirar, porque ele não pode tirar. Mas aí é Brasil, né? Aí nós fica 3 anos conversando aqui sobre as injustiças. Mas, assim, a legislação prevê isso. Então, por isso que a doação em parque é interessante, sabe? O produtor, ele pode doar a reserva dele para o Estado? Não, dentro da fazenda dele? Dentro da fazenda dele, não. Uma possibilidade que poderia fazer isso é criar uma RPPN, Reserva do Patrimônio Particular Natural, certo? Aí poderia fazer. Mas é um processo burocrático, complicado. Eu tenho clientes que têm RPPN na própria fazenda. Isso, porque daí assim, aí vira responsabilidade do Estado? Não. Ainda continua sendo responsabilidade dele. Continua ainda sendo particular dele. É RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ela é particular ainda. Então, assim, nenhum produtor vai fazer isso assim de forma muito voluntária, vamos chamar assim. E a outra possibilidade é, se um produtor tiver uma área muito grande, promover isso para o Estado com o objetivo de criar uma unidade de conservação lá dentro. Só que aí seria regido pelo âmbito estadual. Mas é um processo muito burocrático também. A gente já perguntou isso para a SEMAD e a SEMAD não tem interesse de fazer novos parques aqui em Goiás. Porque já tem muitos parques que não estão tendo pessoal para tomar conta. Para você ter uma ideia. Entendi. Entendeu? Entendi. Então aí o governo ele acaba ficando muito para ele. Ele quer dizer assim, não, para mim isso aqui resolve vocês aí. Exatamente. Só que ele não dá direito do produtor resolver também. Fica essa complexidade, vamos chamar assim, no CAI, né, como um todo aí. Entendi. Gente, foi um bate-papo muito legal aqui. Né? É uma coisa bem difícil de se entender. Não é fácil, né? Nós, da parte da consultoria técnica e consultoria agronômica, que a nossa empresa nós temos que estar buscando essas informações para levar para os nossos clientes, porque é uma dificuldade hoje que o produtor brasileiro vai começar a enfrentar daqui para frente. Então, assim, por isso que eu trouxe o xará aqui, meu amigo Alessandro, para a gente estar discutindo esse assunto, né? Porque nós não podemos ficar só pensando, vou fazer meu cliente produzir mais, vou fazer ele produzir mais, e às vezes está vindo problemas aí para trás aí, que possa agravar um embargo, igual o xará falou aqui, um embargo da lavoura dele. Até esse tempo atrás, eu conversando com um cliente meu, ele teve que levar um pessoal do meio ambiente na fazenda para mostrar que a área dele foi embargada, ele estava com a soja naquela Luiz Dreyfus, e aí ele foi vender a soja. Não, você não pode vender a soja porque está com um embargo aqui. Aí ele teve que levar o pessoal lá na fazenda para mostrar que era uma árvore que tinha no meio do talhão dele, e a árvore caiu, ela está lá ainda. E aí, como ela está lá e secou, o capim cresceu junto, o pessoal pegou a imagem satélite bem na hora que estava plantado milho, disse que estava igual, embargou. Aí teve que ir lá resolver o problema e conseguiu desembargar. Então, assim, o produtor vai ter que tomar muito cuidado com isso, porque eu ouvi falar esses dias que falou assim que até uma árvore na sede, se você quiser cortar, vai ser problema. Na verdade, hoje a legislação prevê a licença ambiental dessa árvore única aí. A gente chama corte de árvores isoladas. É uma licença prevista na legislação. Então, se eu quero ir lá cortar uma árvore, eu tenho que, primeiro, levar um engenheiro florestal lá, identificar qual espécie que é, medir o diâmetro dela na altura do peito, que é o DAP que a gente chama, falar, essa árvore aqui tem tanto de volume. Aí você vai no sistema, informa ela, se for uma árvore protegida, por exemplo, um piqui. Fala assim, não posso arrancar um piqui, não posso cortar. Pode, desde que você faça uma compensação. Quantas plantas? 12. 12 por uma. 12 por uma. É um angico, é uma outra árvore protegida lá, então é 9 para 1. Então, assim, 11. A compensação existe. Se o produtor quiser fazer dentro da lei, ele consegue fazer bem feito. Consegue. É isso que eu te falo, que a nova legislação em Goiás, ela ajudou muito o produtor. E, lógico, com a questão da FAEG, dos sindicatos rurais, que ajudaram muito, mas a legislação hoje, ela está benéfica para o produtor. Só tem que fazer da maneira correta. E para fazer da maneira correta, você tem um consultor, você tem um gestor ambiental ali que vai entender da legislação e aplicar ela. Entendi. Mas consegue fazer. Hoje nada é impeditivo, vamos chamar assim, entendeu? A gente consegue fazer.
Muito legal. Pessoal, nosso tempo aqui já está praticamente estourado, né? Eu quero agradecer demais aqui ao Alessandro por esse momento, esse bate-papo aqui muito legal. E, Xará, eu queria que você deixasse assim uma mensagem para os nossos clientes, para as pessoas que estão assistindo aqui, uma mensagem aí falando para eles assim o cuidado que eles têm que tomar daqui para frente agora. Bem, eu falo para todos os nossos clientes e falo também para os seus telespectadores, a fazenda é do produtor, a fazenda é do cliente, mas qualquer coisa que ele for fazer de intervenção, seja em vegetação, seja uma ponte, seja construir um lavador, construir um tanque de combustível, tudo aquilo que tem alguma questão ambiental, procure um gestor ambiental, procure uma consultoria ambiental para ver se ele está fazendo dentro da regra. É muito mais barato ele fazer a coisa certa do que ter que desmanchar e para refazer ela. E outra dica que eu dou, procure também uma consultoria ambiental e faça um diagnóstico da sua fazenda. Verifique se a sua fazenda ela atende todos os requisitos que a legislação ambiental prevê hoje. Muitas das vezes o produtor está focado ali em produzir, em trabalhar e tudo mais, e vai esquecendo isso de lado ali, que é muito importante. Então, procure uma consultoria ambiental, pegue seu CAR, leve para a consultoria ambiental e fala assim, analise a minha fazenda, vê se ela possui algum passivo ambiental, vê o que ela tem de atividade que precisa de licenciamento, o que precisa regularizar na minha fazenda. Então, saiba a realidade ambiental da sua fazenda. Essa é a dica que eu deixo para o produtor rural. Ah, beleza. Alessandro, muito obrigado, tá? Por você ter vindo aqui para esclarecer isso para o produtor. Obrigado eu pelo convite e estamos à disposição aí. Gente, valeu mesmo. Até uma próxima aí e nós vamos estar aqui sempre falando, trazendo ao produtor dicas para a fazenda, dicas para resolver problemas ambientais, dicas para resolver problemas também dessa nova reforma aí. Nós vamos estar trazendo pessoas aqui para estar falando, porque nós temos que mostrar aos nossos clientes que sempre tem algo melhor para fazer dentro da sua propriedade. Beleza? Até uma próxima.